Vamos abrir a palavra em Josué, no livro de Josué, capítulo 1. Amém? Amo a história de Josué, sempre amei. É uma das histórias que eu mais gosto, mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, e todos os dias Deus traz novidades, e o Senhor ministrou tanto o meu coração através dessa palavra, irmãos. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre aí o seu também, amém? Aleluia. A partir do verso do 1. Amém? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti. Todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia! Josué, meu servo Moisés é morto. Moisés era uma referência muito grande para Josué. Moisés tinha tirado o povo da escravidão, né? Deus, através de Moisés, tirou o povo da escravidão, irmãos. Nós não vivemos num tempo de escravidão, mas eu imagino que quem nascia escravo não achava que um dia podia ser livre. Porque não era simples assim sair da escravidão. Quando nós mencionamos ou pensamos na história do povo de Israel, escravo no Egito e saindo, a gente pensa como uma coisa simples, né? A gente pensa a Bíblia como uma coisa simples, mas as histórias são reais. Você imagina, você está preso, vivendo como escravo, trabalhando como escravo. Eles não tinham expectativa, mas Deus usou Moisés. Moisés era o cara para Josué. Ele era referência. Mas Moisés morreu e passou o cajado para ele. Deus falou: Josué, agora é contigo, Josué. Então Deus deu uma missão para Josué, como Deus faz conosco. Deus entrega missões nas nossas mãos. À medida que as pessoas vão partindo desse mundo, né? Há pouco tempo morreu o Reinhard Bonnke, um grande evangelista, não é? O Billy Graham, há um pouco mais de tempo. À medida que as pessoas, os grandes homens de Deus vão partindo desse mundo, o que Deus vai fazendo? Vai levantando outros homens de Deus e vai dando missão para nós. E como Deus enviou Josué para uma missão, assim Ele faz com a gente. Ele nos envia, Ele nos comissiona a uma missão, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? E aí, nessa missão, olha só o que Ele faz com Josué. Primeira coisa, Deus dá 2 ferramentas. E Ele dá essa ferramenta para nós também.
Deus dá 2 ferramentas para Josué colocar na mala dele. A primeira, está no versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse, a Moisés. Deus dá a Josué domínio. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Neste mundo jaz o maligno, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Nesse mundo jaz o maligno, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra é nossa. Onde você pisar a planta do seu pé, vou-lo tenho dado. Ele deu domínio. Desde o jardim do Éden, Ele está dando domínio ao homem. Ele nos fez para reinar mesmo, para ter autoridade. Quando nós fomos para Picos, a primeira equipe que foi para Picos, nós somos 10 jovens, né? E antes de nós descermos do ônibus, o apóstolo teve a direção, aqui em Ubatuba, que nós ungíssemos a planta dos nossos pés. A primeira rua que nós passamos, irmãos, quando nós descemos do ônibus, a rua que nós tomamos para chegar até o hotel, a primeira rua é a nossa igreja e a casa dos missionários até hoje. Glória a Deus, porque Deus não brinca em serviço. E Deus não está brincando comigo e com você, Ele está nos comissionando, Ele está dizendo, olha, eu vou te dar domínio. Acredita no domínio que eu estou te dando. Acredita na autoridade dos seus pés, onde você pisar, eu vou-lo tenho dado. Amém? E a segunda ferramenta que Deus coloca na bolsa de Josué, está no versículo 5, nenhum se susterá diante de ti, autoridade. Josué, eu te dou domínio e te dou autoridade. Ninguém vai se sustentar diante de você, Josué. Você é varão de guerra. Você é capitão do exército de Deus. Você é homem de guerra, ninguém susterá. Não tem nada que nosso Deus não possa vencer, amém? A gente tem que acreditar nisso. E aí ele fala isso para Josué, Josué, você tem domínio, eu te dou domínio e te dou autoridade. E ele enche Josué com essas 2 ferramentas. Mas aí, ele entrega para Josué essas 2 coisas, mas aí ele pede que Josué faça outras 2 coisas. Aí no versículo 5, no 6, esforça-te e tem bom ânimo. O que Deus está pedindo para Josué? Fé. O que é bom ânimo, irmãos? O que é bom ânimo? Alguém que está triste, abatido, está com bom ânimo? Não. E o que faz a gente ter bom ânimo? É a fé. É a fé. O negócio pode estar arrebentado. Olha, pode estar desabando o mundo na sua cabeça. Você pode estar arrebentado. Mas o que te faz ter alegria genuína lá dentro, que te faz ter bom ânimo, ter coragem, é a fé. É a fé. Deus fala para Josué, Josué, vai, eu te dou domínio, te dou autoridade, mas você creia. Creia, você precisa crer, você precisa acreditar. Eu não estou de brincadeira, Josué. Você precisa ter fé. Amém? A gente precisa ter fé. Independente da situação, independente do tamanho do problema, você precisa ter fé. E olha que o problema de Josué era grande, irmãos. Era um povo para ele tinha que conduzir o povo e ele tinha que conduzir um exército. Não era fácil, não. E a outra coisa que ele fala para Josué, que ele pede para Josué, no versículo... Prudentemente te conduzes. Conforme... Aí no versículo 7. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Obediência. Josué, te dou domínio, te dou autoridade e você precisa ter fé e obediência. Obedece, Josué. Obedece toda a minha lei, Josué. Anda conforme as leis que Moisés já te ensinou, Josué.
Presta atenção. Fica atento. Fica atento àquilo que Moisés te falou. Lembra das coisas que Moisés te falou. Lembra da minha lei. Obediência, irmãos. Não tem reino que não seja conquistado, que não possa ser conquistado com fé e obediência. Quando nós temos fé e obediência, nós podemos qualquer coisa. Amém? E aí ele fala lá em Josué 3, um pouquinho aí para frente. Amém? Versículo 5 fala assim: Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Josué entendeu a grandeza daquela missão que ele recebeu. Não era qualquer missão. Ele não estava indo em nome dele, ele estava indo em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é muito importante, muito diferente da gente realizar algo para nós. Quando nós fazemos algo para o Senhor, existe um temor. Amém? Existe um temor. Tudo é a base de oração. Tudo é direção do Espírito Santo. Não é? A gente precisa disso. Lá em casa, tudo que se vai fazer, a gente fala, já orou? Vai orar. Mãe, queria tal coisa. Já orou? Já pediu para Deus? Já falou com o Senhor? É direção do Espírito Santo. É direção do Espírito Santo. A gente precisa nos santificar. Teve um dia que a Nicole teve pesadelo e foi para a minha cama. A Nicole está com 10 agora, mas faz um tempinho já. Foi para a minha cama, mãe, tive pesadelo. E eu falei, filha, você orou? Orei 3 vezes, mãe, não adiantou, ainda estou com medo. Tinha orado 3 vezes. Quem aí já orou 3 vezes e continuou com medo? Tem gente que ora 6 vezes e ainda está com medo, né? E aí eu falei para ela assim, tá bom, então eu vou orar, tá bom? Ela falou, tá bom, mãe, eu quero que você ore. Ai, fui, orei, repreendi o pesadelo. Falei, filha, diz uma coisa. Por que você acha que eu orando vai resolver? Aí ela, não sei. Eu falei, você orou 3 vezes? Ela falou, orei. E não adiantou? Ela falou, não. Falei, você fez seu devocional hoje, Nicole? Aí ela, eu esqueci, mãe. Falei, sabe o que está te faltando, filha? Aí fiz assim, a espada do Espírito, filha. Como que você vai combater o mal sem a espada do Espírito? Você não orou, não leu a Bíblia? Cadê a sua espada do Espírito? Ai, ela ficou... Olha, não sei se foi essa conversa ou se foi o Espírito Santo. Eu não sei. Eu nunca mais vi a Nicole esquecer de ler a Bíblia nenhum dia. Todos os dias ela acorda e faz o devocional dela e questiona. E ela faz questionamento, irmãos, que é mais difícil do que adulto. Ela investiga as Escrituras. Ela investiga, ela aponta coisas que eu e o André, às vezes, a gente passa despercebido na palavra de Deus. Nós que já lemos tantas vezes a palavra do Senhor. Às vezes ela fala, mãe, você sabia que tal coisa? E eu falo, nossa, eu nunca tinha reparado nisso, Jesus. Nosso Deus. Não é? A espada do Espírito, santificai-vos. Tem que ter uma ação de santidade, precisa buscar o Espírito Santo, precisa ter relacionamento com Deus. É ali que o Pai se revela, Ele fala conosco, amém? E aí no versículo 6, a partir do 6, vamos ler esse texto. Falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca do concerto, passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Então, antes de qualquer coisa, eles levaram a presença de Deus à frente. Aqui eles estão diante do Jordão. E o Senhor disse a Josué, esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo, quando vieres até a borda da água do Jordão, parareis no Jordão.
Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Então, primeira coisa que que a gente precisa ver aqui nesse texto, que eu quero compartilhar, que o Espírito Santo me mostrou. Josué, esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de Israel. Primeira coisa, aquele povo estava 40 anos onde? Onde que eles estavam? Pode falar, irmãos, não precisa ter medo não, tem pouca gente hoje. No deserto. Tinha mar no deserto? Tinha rios no deserto? A geração que é do Egito estava onde? No deserto, morta, né? Porque Deus trocou toda uma geração por causa da murmuração deles. Então, era uma geração novinha. Esse povo sabia nadar, meus irmãos? Qual foi a aula de natação que eles fizeram? Será que fizeram aula de natação igual aos nossos filhos, desde os 3 anos de idade? O povo não devia saber nadar. Muito com certeza não sabiam nadar. Então eles chegam e Deus fala: vocês vão invadir, vocês vão dominar, eu vou te dar essa terra. E aí quando eles chegam na porta da terra tem um rio gigante. A vontade é voltar para trás e sair correndo. Falar: Deus, as cebolas do Egito. Não é? É que o povo que lembrava das cebolas do Egito já tinha morrido, senão eles iam falar com certeza: quero voltar. Não é? Como que ia passar o rio? Então Deus fala: Josué, amanhã eu vou começar a te honrar diante do povo, para que eles respeitem a sua autoridade. Deus tinha um propósito naquilo. E eu digo mais, irmãos, para você viver milagre, você precisa de problema. Presta bem atenção, para você viver milagre, você precisa de problema. Porque coisa simples que a gente resolve não é milagre. Milagre só vem quando o problema é grande. E muitas vezes nós vivemos assim: ai, a minha vida, ai isso, ai aquilo. E Deus está permitindo que você viva problemas, porque Ele quer fazer você provar milagres. Coisas grandes na presença dEle. Mas para isso precisa de fé e obediência. Amém? E Deus tinha um propósito ali. E aí, a segunda coisa, no versículo, continuando aí no 9, né? Não, no 10. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós aos cananeus, aos heteus, aos heveus, aos perizeus, aos girgazeus, aos amorreus, aos jebuseus, e todos os eus, né, que existia lá. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. Tem autoridade nos pés dos servos do Senhor. Irmãos, presta atenção. A hora que você coloca o pé no Jordão, o Jordão abre, porque você é sacerdote do Senhor. Nós vivíamos em trevas, diz Pedro, e fomos chamados a quê? Ao sacerdócio real. Nós somos sacerdotes do Senhor. A hora que você bota o teu pezinho no Jordão, o Jordão abre. O Jordão abre. Porque nós somos sacerdotes do Pai. A unção, a autoridade, a domínio sobre os servos do Senhor, sobre os sacerdotes do Senhor. Amém? A hora que os sacerdotes pisaram no Jordão, a água parou. E às vezes você está vendo o Jordão, o Rio Jordão descer, e você está do lado do Jordão olhando a água descer e morrendo de medo e falando: como que eu vou atravessar? Eu não sei nadar, eu cresci no deserto.
Como que eu vou passar por uma nova etapa? Como que eu vou chegar numa nova dimensão espiritual de intimidade com Deus? Eu vejo o irmão lá crescendo com Deus, mas como que eu vou chegar? Sabe por quê? Você está do lado do Jordão tremendo de medo. Você não entendeu o seu sacerdócio, o seu DNA. Sacerdócio real, Deus nos chamou para isso. Você não entendeu que você também é comissionado. Nós somos comissionados. Amém? Então, para de ter medo. O que Deus falou para Josué? Não tema, Josué. Não tema, Josué. Não se espante, Josué. A hora que o sacerdote, com a presença de Deus, onde que está a presença de Deus hoje? Em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, como eu disse para a Nicole, pega a sua espada do Espírito. A tua oração é poderosa com a espada do Espírito. Pisa no Jordão, que o Jordão abre. Amém? E aí, continuando no versículo 14. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava, porque o milagre era grande, irmãos. O Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Deus escolheu a hora de cheia para mandar um povo, 400 mil homens, nem sei quantos tinham nessa época já, né? Quando saíram do Egito eram 400, para atravessar um rio na cheia, um povo que cresceu no deserto e nem sabia nadar. Nosso Deus é um Deus de milagres. Irmãos, para você viver milagre, você vai ter que passar pelo problema, irmão. Para você viver milagre, você tem que passar pelo problema. É matemática, entende? Os problemas virão, mas Deus vai fazer você maior, mais forte, amém? E aí ele fala assim, no versículo 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Zaretã. E as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Então, os problemas virão, mas nós viveremos os milagres, amém? Nós entraremos em outra dimensão de intimidade com o Espírito Santo, de clamor, de palavra, de busca. Mas e aí? Deus fez um milagre. Passaram o rio a seco. Quem já viveu um milagre aí de Deus, levanta a mão. Quem tem pelo menos aí um testemunho para contar de milagre, acho que a maioria de nós, né? Porque viver com Deus, a gente vive os milagres. Mas, e depois dos milagres? O que a gente tem que fazer? O que a gente faz depois do milagre? A gente volta e agradece, né? Isso é uma das coisas. A gente conta o testemunho do milagre, mas o que a gente faz depois que passa 1 mês, 2 meses, 3 meses do milagre? 1 ano do milagre. A gente esquece do milagre. A gente esquece do milagre. A gente vai deixando o milagre para trás. E aí, quando vem um novo problema, o que a gente faz? Entra em desespero, porque a gente esqueceu do tamanho do Deus que resolveu aquele milagre. Não é? Não é assim? Mas aí Deus fala outra coisa para Josué. E essa palavra, o Espírito Santo tem falado há alguns meses no meu coração. No versículo 6. Para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam essas pedras? Então lhes direis, que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor,
passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, assim que essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. No versículo 3, Versículo 5 fala: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos de Israel. Eles pegaram pedras, para levantar no ombro não era pedrinha, né, irmão? Era pedrona. Pegaram pedras, fizeram um monumento com elas, para ficar lá, como memorial para os filhos do Senhor. O que Deus tem falado ao meu coração há alguns meses, é que nós precisamos erguer memoriais para os nossos filhos. Nós precisamos erguer pedras e fazer um memorial para a próxima geração. Nós precisamos pôr a pedra nos ombros e começar a levantar um memorial. E o que é esse memorial? É só falar da palavra de Deus? É só falar? Isso a gente já tem que fazer, a Bíblia fala dela deitada, sentada, Deuteronômio fala, né? Você tem que falar dessa lei o tempo todo, como Deus disse para Josué. Mas levantar memorial, levantar pedra, são ações. Nós precisamos fazer coisas, ter ações que registrem na vida dos nossos filhos o milagre de Deus. Que eles se lembrem do milagre de Deus, irmãos. Irmãos, o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração, não teve como eu não lembrar do meu marido. Porque o Espírito Santo, Deus usa ele para fazer isso. Eu cheguei essa semana no quarto, ele estava com uma ovelhinha, fazendo voz assim de não sei o quê, vozinha. Vocês imaginam o pastor André, aquele tamanho de barba, fazendo vozinha de ovelhinha? Eu vou filmar para vocês verem. Falando com a Yasmin. Oi, Yasmin, não sei o quê, não sei o quê. E Yasmin conversando com o bichinho de pelúcia, como se fosse de verdade o bichinho. E aí eu parei para ouvir o que ele estava falando com ela. Ele estava contando história da Bíblia. Sabe quando que essa menina vai esquecer dessa história da Bíblia contada pela ovelhinha? Nunca. 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 Teve uma Páscoa que ele armou a tenda dos tabernáculos, na festa dos tabernáculos. Não foi na Páscoa, foi na festa dos tabernáculos, acho. Ele armou uma tenda no quarto delas, encheu de lençol. A mãe fica louca depois arrumando a bagunça, irmãos. Mas está sendo registrado no coração delas. Ele está levantando o memorial, ele está ensinando a palavra. Quando nós fomos embarcar para Picos e estava sem documentação, e nós perdemos o voo, sabe o que a Nicole fez? Ela começou a orar no meio do aeroporto. Memorial, porque ela viu muitas vezes nós orando. E um milagre acontecendo, irmãos. A gente precisa levantar memorial, a gente precisa fazer coisas que marquem a vida dos nossos filhos e da próxima geração. Você precisa ir fazer um piquenique na beira da praia com seu filho, isso vai marcar a vida dele. Porque ele vai ver que você é uma família que tem amor. Você precisa fazer coisas com seus filhos. Ah, mas meus filhos já cresceram, já estão grandes, então marca. Marca com a intercessão. Marca com as conversas, dá chance dele contar da vida dele. A gente precisa levantar memoriais, colocar pedras e pedras e pedras. Isso só se faz com esforço. Isso gasta tempo, isso dá trabalho, irmãos. Isso tira a gente do celular. Entende? Porque a gente chega, você chega cansado do serviço, você quer ou ficar no celular, ou fazer nada, né? Ou fazer nada, não pensar em nada, não é assim? Mas a gente precisa, porque os filhos estão crescendo, eles estão indo. A Nicole já está com 10 anos, aí ela vai para o acampamento, né? Que vai ser os adolescentes com os jovens. E o pessoal falava assim para ela: Nick, você quer ir? Porque está indo uma turminha da transição, né? Do mundo ágape para os adolescentes. Você quer ir? Vamos, Nick, vamos para o acampamento. Agora ela quer ir, porque ela se animou, né? Que as amigas vão. Mas no começo ela falava assim para mim: mãe, eu gosto tanto da minha casinha, mãe. Eu gosto tanto da minha caminha.
E eu falei, filha, mas quantos anos nós fomos no acampamento de carnaval, né? A gente coordenou o acampamento anos. Desde bebê você ia, você gostava de ir. Ela, mas é que eu gosto tanto da minha casinha. E eu entendi, irmãos. Não é que ela gosta da casinha e da caminha dela, é que ela gosta da família dela. Porque com a família dela, ela ia, feliz da vida. Ela ainda falou, se vocês forem, eu vou. Você entende? Irmãos, para mim isso não tem preço. Para mim não tem nada que compre. Eu ouvi isso da minha filha, que está entrando numa pré-adolescência. Eu gosto da minha caminha, eu gosto da minha casinha, eu gosto da minha família. Glória a Deus, que o Senhor conserve ela sim. Que o Senhor conserve ela sim, mas para isso a gente precisa levantar altares. Mas, pastora, eu nem tenho filho. Marca a próxima geração. Marca a próxima geração. Seja um ministro de Deus. Amém? Seja exemplo, seja referência. E outra, se deixe ser marcado. Porque muitas vezes tem pais sendo referência, levantando altares de memorial, e tem filhos rebeldes que não dão ouvido aos seus pais. Dentro da igreja nós temos pastores, pastoras, que são referência na sua vida, levantando altares, memorial, para você se lembrar de Cristo, do sacrifício de Jesus. E às vezes a gente trata com desprezo. Ai, entra por aqui, sai por aqui, irmãos, aprenda a ouvir, respeite as cãs, olhe o memorial, aprenda cada vez que o apóstolo sobe aqui, ou um outro pastor com os cabelinhos brancos sobe aqui, eu falo, Jesus, me ensina, eu quero beber dessas cãs, eu quero beber das cãs, da experiência, entende? Memorial. Eles estão trazendo memorial, eles estão trazendo ensinamento. E os filhos rebeldes, os adolescentes, os jovens, muitas vezes não dão o devido valor. Não é? Não é assim? Começa a olhar para o seu pai e sua mãe e ver o memorial que ele tem levantado, começa a valorizar. Quanto antes a gente aprender isso, mais felizes nós seremos. Vou pedir para o louvor subir, amém? E nós precisamos saber que o maior memorial feito até hoje, a maior pedra levantada no memorial foi a pedra de esquina. Quem que é essa pedra? Jesus, a cruz de Cristo foi o maior memorial para as nossas vidas. Essa é a mais importante, é a principal, amém? E nós precisamos levar esses milagres adiante. Os nossos filhos precisam saber quantas vezes Deus abriu o Jordão para nós passarmos, amém?